Sabe aquela história que a gente acha que conhece de um jeito, mas que na verdade tem um segredo incrível guardado? E se uma mensagem antiga que parecia ser só para um povo, na verdade escondesse uma esperança? Para todo mundo? Pois é, a gente vai mergulhar numa promessa que, olha, desde o comecinho, já era para o mundo inteiro. Então, a grande questão que fica é essa, né? A promessa divina era só para um povo ou era para o mundo todo? A resposta para essa pergunta, gente, muda completamente o jeito como a gente enxerga um plano muito, muito antigo. Para entender essa história não tem jeito, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, em um pacto antigo que, olha só, não era sobre uma nação só, mas sobre todas as nações. Ok, então vamos lá. Muita gente pensa que o chamado do patriarca Abraão foi algo exclusivo, sabe? Meio egoísta. Mas a verdade é que desde o primeiríssimo dia a missão dele era outra: ser um portador de luz para os gentios, ou seja, para as nações não judaicas. O plano sempre foi muito maior do que uma única família. E a prova disso está aqui, ó, direto na fonte. A promessa é super clara. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, não tem como ser mais inclusivo que isso. Não fala de uma nação, fala de todas as famílias. Esse é o ponto-chave de tudo. Mas aí, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Essa mensagem que era para ser super universal, sabe? Acabou virando algo exclusivo. Vamos dar uma olhada em como uma missão que era para abraçar o mundo todo foi completamente mal interpretada. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. Pensa só, o plano original era que Israel fosse um farol, uma luz para as outras nações. Mas, com o tempo, a visão que prevaleceu foi outra, a de Israel como uma nação separada, superior, isolada das outras nações. A missão foi literalmente virada de cabeça para baixo. E as consequências disso foram profundas. Nações inteiras passaram a ser vistas como se estivessem fora do alcance da misericórdia de Deus. A luz da verdade ficou escondida, sabe? E a ignorância tomou conta. O cenário estava pronto para uma virada de chave bem dramática. E é nesse ponto da história que entra em cena o profeta Isaías. E ele chega com uma clareza, assim, radical. A visão dele veio para quebrar todas as expectativas e colocar o propósito original, aquele propósito universal, de volta nos trilhos. E só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui, quando falamos gentios, o que isso quer dizer? É um termo bíblico, bem simples, que se refere a todos os povos não judeus. Basicamente todas as outras nações do mundo, certo? Seguimos. Então Isaías chega e declara algo que para a época era simplesmente revolucionário. Ele diz que Deus foi achado pelos que me não buscavam. Pensa no impacto disso. Significava que o amor de Deus alcançava até quem nem estava procurando por ele. Era uma ideia que virava o mundo da época de ponta cabeça. E não para por aí, a mensagem fica ainda mais forte. Essa profecia mostra que os estrangeiros não seriam só tolerados, sabe? Não, eles seriam ativamente bem-vindos, levados até o lugar sagrado de adoração, levados ao Santo Monte. E aí a gente chega no clímax da revelação de Isaías, uma das frases mais poderosas que existem, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não para um povo, para todos. Gente, isso muda completamente o jogo. E essa ideia de uma casa para todos os povos não era só poesia, não. Era a base de uma visão de futuro. Um futuro para toda a humanidade, onde a separação, a ignorância, tudo isso seria finalmente superado. E aqui a gente vê os passos desse grande despertar profetizado. Olha só o plano. Primeiro, destruir aquele véu de ignorância que cobria as nações. Depois, derramar o Espírito de Deus sobre toda a carne. Aí, contar todos que buscam a justiça como povo de Deus. E, por fim, reunir os que estavam espalhados pelos 4 cantos da terra. É um plano claro, né? Passo a passo. Essa linha do tempo ajuda a gente a conectar os pontos, a ver como essa ideia foi crescendo ao longo dos séculos. Começa lá atrás com a semente plantada no pacto com Abraão. Depois, com o Êxodo, uma nação é formada para ser essa luz. Aí vem a profecia de Isaías, que revela o tamanho real, universal do plano. E tudo isso culmina com a chegada da luz para o mundo. E essa profecia tão conhecida captura perfeitamente a essência desse momento. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É a promessa de uma luz que brilha não só para alguns, mas especialmente para quem estava na escuridão mais profunda. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa pra gente hoje? Como é que uma promessa tão antiga se conecta com uma esperança que a gente pode sentir agora? A verdade é que a relevância disso é super moderna. No fim das contas,
A mensagem é essa. O convite é para todo mundo que busca. O plano de Deus é gigante, grande o suficiente para abraçar o mundo todo. Nenhuma alma sincera que está buscando algo maior vai ficar de mãos abanando, porque o Espírito de Deus trabalha no coração de quem procura a verdade, não importa onde esteja. É uma força capaz de guiar até mesmo quem está na maior escuridão de volta para a luz. E essa frase de Zacarias é linda, né? Voltar à fortaleza, ó presos de esperança. É um chamado para encontrar segurança, encontrar liberdade justamente nessa esperança universal. É quase como dizer que a própria esperança pode nos prender, mas que é um refúgio seguro, né? E tudo isso nos deixa com uma pergunta, uma reflexão para os nossos dias. Num mundo tão dividido como o nosso, como é que essa visão antiga de unidade ainda ecoa? Fica a reflexão. Talvez essa esperança não seja só uma coisa do passado, né? Talvez seja a chave para o nosso futuro.